Olá pessoal, bom, vamos dar continuidade ao curso de Linux básico. Antes de começar com a parte de FHS, hierarquia dos diretórios aí, vou mostrar algumas práticas, boas práticas no Linux, certo? Como aprendemos alguns comandos básicos aí, já podemos trabalhar com esses comandos no dia a dia e fazer algumas práticas que são boas, considero boas práticas para que não haja problemas aí no sistema de arquivos, numa estrutura de dados de um cliente, certo? Bom, eu já tenho aqui o VMware, vamos acessar a máquina, aqui no caso, na minha máquina CentOS Lab, dá um play aqui para iniciarmos. Ok, aqui. Vamos ver como estão os arquivos que nós criamos na aula passada. Vamos trabalhar um pouco com esses arquivos e diretórios. Bom, root e a senha que eu criei. No caso, você coloca a sua que você criou. Então, Ctrl L para limpar a tela. Não cd barra ls. Bom, vamos para o home. cd espaço home. Ok. ls. Temos cliente aqui. Ok? Vou dar um cd para voltarmos para a raiz. Lembrando, novamente aí, sabemos que temos o home, né? Então não precisamos dar o cd barra e depois home. Então cd barra home. Sabemos que temos cliente, o diretório cliente, vamos dar cliente também. Lembrando que ao dar aqui, ao teclar CLI, existe um diretório clientes dentro de home. Eu dou o tab para completar o que eu desejo, né? Se houvesse outras palavras que terminassem após CLI, ele me mostraria. Bom, isso aqui é uma coisa para você agilizar o seu trabalho, tá? No dia a dia. Vamos ver o que nós temos aqui. Um ls-la, listar todos os arquivos de diretórios, né? Em forma de lista, e os ocultos também. Ok. Então temos aqui, Ctrl Alt aqui, só para sair do VMware. Temos aqui o diretório Casas Bahia, Magazine Luiza, Ponto Frio. Vamos criar um novo diretório aqui. Eu vou trabalhar com esses diretórios, com esses clientes aqui. Vamos colocar mkdir CIA. Ele não aceitou. Vamos colocar de uma outra forma aqui. Vamos colocar vamos ver o que está ocorrendo aqui. Ok. Ele diz que existe já. Não, aliás, aqui. O que ocorreu? Ele não identificou o caractere comercial e manteve apenas o C. Um detalhe, o Linux ele é case sensitive, então existem alguns caracteres que ele não vai identificar, tá? Caso o Renner ele criou aqui. Então vou remover esse C aqui. Então temos Casas Bahia, Magazine Luiza, Ponto Frio, Renner. O que ocorreu lá com CIA é que o Linux ele é case sensitive. Ele não aceita acentuação, ele não aceita muitos caracteres que nós temos no teclado para criarmos algo. Né? No caso, um diretório, um arquivo, ele não aceita. Né? Esses caracteres eles vão ser utilizados na área de criptografia, onde você não mostra
esses caracteres na tela. Aí sim fica fácil de você trabalhar. Mas na hora que você vai editar algo, ou na hora que você vai criar um diretório, um arquivo, já não é a mesma coisa, tá? Por isso que eu sempre separo por underline aqui no caso, underline e hífen, ele aceita tranquilamente, tá? Underline, por quê? Se você fizer isso daqui, ó, só para vocês entenderem. Vou colocar aqui. Dia a dia. O que ele vai fazer? Ele vai dizer que dia já existe. O que ele fez aqui? Ele criou um diretório A e um diretório dia. Vamos ver? Olha lá, diretório A e diretório dia. Diferente do Windows, quando você cria uma pasta, um diretório, você separa ela, as palavras no caso, por exemplo, uma pasta dia a dia, né? Você separa as palavras aí. Diferente disso, do Windows, o Linux ele já tem que trabalhar de uma forma conjunta para a criação do diretório, entendeu? Por isso é diferente. Com o Linux é diferente de trabalhar comparado com o Windows, tá? Bom, eu vou remover isso aqui. Vou colocar A espaço dia. Remover os dois, quer ver? Ó. Não temos mais o A e nem o dia, ok? Então vamos criar um novo diretório aqui. Mais um diretório. Eu posso, como eu sei que ao separar as palavras eu crio mais de um diretório, eu posso ir digitando os diretórios que eu desejo criar, certo? Por exemplo, Carrefour, mais espaço, Extra, mais espaço, Eldorado. O que aconteceu? Eu criei os diretórios aqui, então. Eldorado, Extra, Renner, né, Carrefour. Ok. Bom, vamos verificar o que nós temos dentro de Casas Bahia. Olha só, eu dei um tab, já existe um diretório com C e A, certo? Então eu vou fazer o quê? Eu vou colocar S, aí ele completa, dá um tab aqui, ele completa, Casas Bahia. Aquele detalhe que eu disse para vocês. Vamos copiar esses arquivos para dentro de Carrefour, onde não temos nada, né? Se voltarmos aqui, cd ponto ponto para voltar, entrar em Carrefour, não temos nada lá, certo? Vamos para Casas Bahia, cd ponto ponto, para Casas Bahia, temos aqui. Vou copiar esses arquivos. cp, colocar apenas asterisco, e vou colocar home, clientes, Carrefour. Se formos para Carrefour agora, temos os arquivos ali, ok? Vamos voltar para clientes, Casas Bahia. Quais são os outros diretórios que não temos arquivos? O Eldorado criamos, o Extra criamos, e a Renner criamos. Então vamos fazer o seguinte. Aqui, vamos voltar ao comando, né? Seta para cima ou para baixo para visualizar o histórico de comandos aí, os comandos anteriores. Você vai apagar apenas aqui o primeiro e vai colocar, por exemplo, Eldorado. Enter. Extra. Enter. Apagar aqui.
Renner, Enter, ls. Voltar para clientes. Vamos dar um tree aqui para verificar. Vamos ver o que nós temos aqui. Então temos Carrefour, Casas Bahia, Eldorado, Extra, Magazine Luiza, Ponto Frio, Renner. Certo? Então se você vem aqui em Carrefour, você tem os arquivos aqui, certo? Ponto, voltar. Se você vir aqui em Casas Bahia, você tem os arquivos também. Se você vir em Eldorado, ponto, voltar. Você tem os arquivos. Em Extra, tem os arquivos. Opa. Extra. Ponto. Tem os arquivos. Magazine Luiza. Não temos em Magazine Luiza. Aí, descobrimos que não temos em Magazine Luiza. Vamos enviar, então. Como o Casas Bahia já tem, eu vou colocar os arquivos de Casas Bahia aqui, ó. Estamos em Casas Bahia. Vamos dar fazer uma cópia. Aqui, ó. Para Magazine Luiza. Ok? Então vamos ver. Magazine Luiza já tem os arquivos. Voltar, cd ponto. Ponto frio, vamos ver se ponto frio tem. Tem, e Renner também tem, porque copiamos os arquivos para Renner também. Vamos ver. Ok. Bom, temos então o que aqui? Temos um diretório dentro de home, dado o nome cliente, ok? Onde nele temos alguns clientes. Carrefour, Casas Bahia, Eldorado, Extra, Magazine Luiza, Ponto Frio, Renner. Ok. Vamos voltar no diretório. Temos clientes aqui. Voltar mais um. Estamos no sistema de arquivos aqui. Ok? Bom, sabemos que em Home temos o diretório clientes, onde nele, por sua vez, temos os clientes aí, certo? Os seus devidos arquivos em cada diretório. O que vamos fazer? Vamos fazer uma cópia de tudo que temos em Home para MNT. O diretório MNT. Se você vir aqui em MNT, não temos nada. Um ls-la. Temos alguns arquivos ocultos aqui, né? O que é natural. Todo diretório tem alguns arquivos ocultos e fazem com que haja o funcionamento de escrita, de gravação dentro desse diretório, né? As permissões são dadas através desses arquivos. Depois nós vamos ver do que se trata permissões de escrita, de gravação. Vamos ver aqui, ó. Então eu vou voltar para a barra. Estamos no barra. O que eu quero mostrar para vocês? Quando vamos trabalhar com os dados de um cliente, por exemplo, esse cliente está no home, precisamos
trabalhar de forma segura. Como trabalhar de forma segura nesses dados, para que esses dados não se percam. Pode ser um FTP, pode ser um servidor web, pode ser um servidor de qualquer natureza. Você precisa fazer o quê? Você precisa criar algo de segurança, criar uma cópia de segurança, né? Então, por exemplo, mkdir espaço mnt, e você coloca aqui, olha, por exemplo, cliente underline old. Eu costumo fazer isso. Eu costumo criar um diretório que tenha o mesmo nome do diretório que eu vou manipular, que eu vou trabalhar em cima dele, e criar aí uma palavra que me lembre que ele seja o antigo, por exemplo, né? O old, para que, se houver algum problema na manipulação dos arquivos desse cliente, eu tenha essa cópia de segurança, né? Então, dá um enter aqui. Então, lá no MNT foi criado o old, cliente old, ok? Bom, vamos voltar para o barra. Então, o que fazemos agora? Como eu vou trabalhar em cima dos diretórios cliente, do diretório cliente, onde nele temos vários clientes, né, deste cliente que estamos atendendo, eu vou realizar uma cópia. Então, vou chegar aqui. Realizar uma cópia de tudo que eu tenho lá. Vindo aqui, eu tenho o que dentro de cliente hoje? Cliente. Dentro de cliente, eu tenho o que? Todos os clientes. E dentro dos clientes, eu tenho o que? Os arquivos dos clientes. Eu criei uma cópia de segurança para que, ao trabalhar nos arquivos desse cliente, nos dados desse cliente, se houver algum problema neste percurso, eu posso retornar esses dados e deixar eles na forma que estava anteriormente. Bom, vamos dizer que eu entre aqui e que eu faça algo errado. Por exemplo, eu cometo esse erro aqui. Vai acabar com todos os clientes aqui, certo? Se dá um ls, não tem mais nada. Olha só. Se você não tem uma cópia de segurança aqui, você está em apuros, né? Mais importante que isso é que essa cópia seja realizada, por exemplo, em um HD externo ou em um outro servidor, para que você possa trabalhar com tranquilidade. Eu estou fazendo um exemplo aqui de forma simples, né? Mas nesse caso, qual que é o que me assegura aqui? É isso aqui, de que eu tenho uma cópia de segurança. Então eu cometi algum erro lá, eu poderia ter cometido algum erro em um arquivo no qual fosse um arquivo de sistema, por exemplo. Eu volto tudo que eu tenho aqui. Aqui, ó. Então eu volto lá em Home, agora. Ufa, eu tenho os arquivos salvos. Na verdade, eu tinha os arquivos salvos em um outro local que eu criei essa cópia, onde eu criei essa cópia de segurança, e eu tenho novamente os arquivos do meu cliente aqui. Olha, tá vendo? Então, isso aqui se chama
se chamam boas práticas, né? São boas práticas que você deve fazer. Antes de trabalhar com arquivos de um cliente, arquivos de um sistema operacional, sistema, seja lá qual é a natureza desses dados, qual for a natureza desses dados, você precisa sempre criar uma cópia de segurança. Isso tem que ser, tem que fazer o uso dessa prática, tá? Para que você não tenha problemas. O que você vai falar para o seu cliente que você estava trabalhando nos dados e perdeu? Você vai simplesmente falar que perdeu? Onde está a sua competência como um analista, como um administrador de sistemas Linux? Né? Então você precisa criar uma cópia de segurança antes de trabalhar. Isso não só no ambiente Linux, como no ambiente Windows também. Só estou mostrando como fazê-lo. Né? Então é isso que eu queria mostrar. Bom, vamos passar agora para o conteúdo da aula. Isso aqui é somente... Eu sempre vou mostrar alguma coisa quando houver oportunidade ao decorrer da aula, comandos e recursos nos quais nós já trabalhamos e aprendemos aqui, eu vou mostrar como utilizar no dia a dia, tá? E utilizar de práticas que venham fazer o gerenciamento do seu trabalho, né, com mais segurança. Então vamos para a raiz, vamos para o que interessa agora, né? Vamos para a aula em si, que é o conteúdo de hoje. FHS. Bom, FHS, hierarquia dos diretórios. Vamos trabalhar e ver do que se trata toda essa parte de hierarquia. O que é o FHS? FHS é File System Hierarchy Standard. A FHS é o padrão para o Linux, ok? São todas as distribuições que utilizam o FHS, né? Essa estrutura FHS? Não, não são todas as distribuições. Né? E isso acaba comprometendo um pouco o trabalho que você tem quando você está trabalhando com uma distro e vai fazer com que essa distro converse com outra distro. Se você vir aqui no barra, você tem todo o sistema, né, a árvore de diretórios do Linux. E nessa estrutura a gente tem o seguinte, a gente tem o quê? Tem o bin, tem o dev, tem o home, o lib64, o media, o apt, o root, o Linux, sys, o SR, o boot, o etc, o lib, lost found, mnt, proc, sbin, srv, tmp e o var. Ok? Vamos falar de cada um parte a parte. Vamos falar as suas características e para que serve cada diretório. Vamos iniciar pelo bin. Né? Então vamos entrar no bin. Estamos no bin. O que é o bin? O diretório bin ele guarda todos os comandos essenciais para o funcionamento do sistema. Todos os arquivos binários, todos os diretórios que são responsáveis pelo sistema, eles se encontram dentro do diretório bin. Ele é um diretório público. Os comandos que estão nele podem ser utilizados a qualquer usuário do sistema, ou seja, pode ser root, pode não ser root, ele pode ser utilizado, né? Um usuário comum pode utilizar ele. Entre os comandos dele, nele estão o ls, você pode observar aqui. Temos aqui o ls, temos o cp, o comando cp está aqui também. O mkdir, para a criação de diretórios, temos ele aqui. Né? Temos o cat também, que vamos ver mais adiante. Então esses comandos eles estão aqui, né? Eles estão guardados aqui. E eles são essenciais para o funcionamento do Linux. Então, sem o mkdir você não consegue realizar a criação de diretório, por exemplo. Né? O ls não consegue realizar a listagem de arquivos e diretórios, né? E suas devidas versões aí, né? Verificar em modo lista, verificar em modo oculto os arquivos. Então, esse é um exemplo aí de alguns arquivos e diretórios. Se eu for falar de todos aqui, nós vamos ficar aqui praticamente o dia inteiro e a aula não vai acabar. Né? Então, é importante que vocês vejam depois e estude cada um deles aqui.
né, para saber do que se trata. Alguns vamos ver aí mais adiante, tá? Então vocês vão entender o porquê desses comandos. Vamos voltar. Temos um outro aqui, que é o boot. Vamos entrar nele. O que é o diretório de boot? Neles estão todos os arquivos estáticos necessários para a inicialização do sistema. Ele é o gerenciador de boot. O gerenciador de boot é um programa que permite escolher e carregar o sistema operacional que será iniciado. No caso, aqui, o CentOS, né? Então, sem este arquivo boot, sem esse diretório boot, na verdade, você não consegue fazer a inicialização do sistema, né? E através dele, você determina também o que vai ser carregado primeiro, quais são os arquivos que serão carregados, né? Então temos aqui qual é o arquivo, qual é o sistema de boot deste CentOS. Você se lembra que nós definimos o GRUB na instalação? Então o GRUB, ele é o programa, ele é o sistema no qual ele faz o gerenciamento para a inicialização do CentOS aqui no caso, tá bom? Vamos ver agora o dev, ok? O que é o dev? No diretório dev, lá ficam todos os arquivos de dispositivo. Então ele faz a comunicação com os periféricos do meio, por meio de links. Eles são links especiais que ficam armazenados nesse diretório. Eles facilitam assim o acesso aos mesmos, ou seja, ele facilita todo o acesso. Para verificar que o mouse foi reconhecido, que no caso, por exemplo, mouse, teclado, uma impressora, um dispositivo de entrada e saída, por exemplo, um pendrive, um HD, né? Então ele identifica tudo isso. Vamos para o etc. No diretório etc estão todos os arquivos de configuração do sistema. Nesse diretório nós temos o quê? A gente encontra vários arquivos de configuração, scripts de inicialização do sistema, tabelas de sistema de arquivos. Então a gente encontra várias informações aqui. Nele, por exemplo, trabalhamos com crontab, por exemplo, também. Crontab é uma forma de você realizar agendamento para execução de processos dentro do Linux. Nós vamos ver um pouco disso também mais adiante. É uma excelente ferramenta para gerenciamento. Vamos para o lib. O que a gente encontra no diretório lib? Bom, lá estão todas as bibliotecas compartilhadas em módulos do kernel. As bibliotecas, elas têm a função, elas podem ser utilizadas para vários programas, né? Então, se você pode utilizar elas são utilizadas para o kernel e para os programas que estão instalados e pré-definidos no próprio sistema operacional. No caso aqui, o nosso CentOS. Cada kernel tem o seu próprio módulo. Eles ficam geralmente em lib, módulos, aqui ó, módulos, aqui ó. E aqui nós temos o que? A versão do kernel. Essa aqui é a versão que nós temos do kernel. Por exemplo, se virmos aqui, ó, temos aqui ó, o kernel em si, aqui, o trace dele, aqui o arquivo de buffer dele, onde armazena todos os processos.
aqui em rigbuffer benchmark.co. O que acontece? Não é aqui que você trabalha com o kernel, tá? O kernel em si, se você trabalhar com ele isoladamente, se você desejar manipular o kernel do Linux, você não vai trabalhar só com isso, porque você tem o Linux, ele é um conjunto, então ele depende do quê? Ele não é só o kernel, ele também tem o sistema de boot, de inicialização, e outros sistemas que fazem com que, por exemplo, os dispositivos de entrada e saída trabalhem com ele, né? Então é necessário todo um conjunto. Você ter o kernel em si, só apenas o kernel, você não tem o Linux. Você tem o núcleo, né? Como diz o próprio nome, você tem o core, né, no caso. Mas ele em si, apenas ele não vai ele não vai ser funcional para você, tá? Então no diretório lib nós temos as bibliotecas onde temos os módulos do kernel aí, né? Então, para trabalhar isso, nós vamos ver depois mais para frente, num próximo curso, como criar uma distro Linux. Nós vamos vamos precisar compilar os arquivos que estão dentro do kernel, vamos precisar modificá-los, vamos precisar movê-los, alterá-los, para trazermos ao nosso modo, fazer a nossa cara, da forma que desejamos, tá? Mas não é só o kernel que precisamos alterar. Precisamos também do sistema de boot, precisamos do sistema dos arquivos que trabalham com a parte de periféricos, como vimos anteriormente. Então é todo um conjunto. O kernel só apenas em si, ele não é o Linux. Ele é uma parte do Linux. O Media. Eu vou para o Media direto, porque o lib64, nele nós temos também, se vemos aqui, ó, também toda a parte de sistema. Nele também temos contidos todos os arquivos responsáveis pelo kernel também, né? Boa parte dos arquivos aqui são arquivos, realmente, na verdade, todos eles são arquivos de sistema, são responsáveis pelo kernel também. Vamos para o media, então. Vemos que não temos nada aqui no media, certo? Se dermos um ls-la, olha aqui, ó, não temos nada nele. Aqui, ó. Opa, espaço aqui. Não temos exatamente nada. Aqui, ó, ls-la. Temos apenas os arquivos ocultos aqui, como todo diretório tem, para que haja escrita e gravação. Bom, do que se trata o diretório MIDI? Ele se trata de um ponto de montagem. Aqui você pode criar um ponto de montagem. O que é um ponto de montagem? Diferente do Windows, onde você pluga no Windows um dispositivo externo de armazenamento, seja ele um HD, um CD, um DVD, um disquete, um pendrive, uma câmera digital, um celular, qualquer dispositivo que haja uma volumetria, um storage, seja um dispositivo de volume, um dispositivo que você tenha um ambiente de armazenamento. Você tem no Windows o que? Você entra com esse dispositivo, ele se detecta no Windows, né? Para o Linux é necessário você criar um ponto de montagem, onde você vai ter o quê? É como se você tivesse o espelhamento dos dados que estão no seu dispositivo de armazenamento para o seu Linux. Então, você vai trazer tudo que você tem de uma forma linkada, né? É meio que um link. Ele te mostra, o Linux te mostra o que você tem naquele dispositivo de armazenamento. Ao realizar as modificações, você cria esse ponto de montagem, nós vamos aprender mais adiante, você cria esse ponto de montagem, trabalha com esses dados de arquivos, e ao terminar de trabalhar com esses dados de arquivos, você vai fazer o quê? Você vai desmontar, você vai realizar o remote, você vai tirar e vai devolver esses arquivos na forma que você os manipulou, né?
Aí o pessoal fala, nossa, mas que complexo que é esse negócio, por que não poderia ser mais simples? Gente, você trabalhando com Linux, você tem que saber trabalhar com o sistema de arquivos, com a parte operacional. Você tem que ser realmente mais técnico do que um simples usuário, tá? Apesar de terem usuários, existirem usuários, no caso Linux, a grande maioria não é apenas usuário, não são apenas usuários, são técnicos também, né? Porque o Linux ele foi feito, ele foi criado para ser um sistema operacional de gerenciamento, né? Então ele é muito mais ele é bem mais gerenciável do que um sistema operacional para o usuário comum, né? Então esse é o motivo de existir aí o diretório mídia, então, para você criar pontos de montagem. Temos o MNT também aqui, ó, onde colocamos o quê? Colocamos os nossos arquivos para uma cópia de segurança, certo? Pode ser utilizado? Sim, para você realizar uma cópia de segurança dos arquivos que você fez? Sim, para você trabalhar ali no momento e depois eliminá-lo ou devolvê-lo num caso de desastre, como falamos no início da aula? Sim. Mas esse diretório MNT, ele é mais utilizado para montagem temporária de sistemas de arquivos, para compartilhamento de arquivos entre Windows, entre Linux também, né? Então ele é mais para você trabalhar com arquivos, por exemplo, você pluga um pendrive ali, você já trabalha com todos os arquivos ali, trabalhou já, é uma coisa rápida. Sabe quando você espeta o pendrive, por exemplo, no Windows lá, você quer passar alguns arquivos ali do que você tem sua máquina para um colega, então você coloca os arquivos ali, devolve o pendrive para ele, ele pega os arquivos e pronto. É bem isso. Então você pega, coloca o pendrive, faz um mount, cria um ponto de montagem, envia os arquivos que você tem, ou pega os arquivos desse dispositivo de storage, envia para o seu sistema operacional, vice-versa, e devolve o pendrive, né? Então você monta, desmonta o sistema, utiliza dos arquivos que está, utiliza dos arquivos, desmonta e tira o dispositivo. É uma coisa rápida ali, breve, tá? Bom, vamos agora para o OPT. Olha aqui, ó. Estamos no OPT, temos apenas os arquivos ocultos aí, né? Como também existem nos outros diretórios aí. Normalmente ele é utilizado para programas proprietários. Ele não faz parte oficialmente da distribuição. O que você envia geralmente para o apt? Você precisa, por exemplo, eu vou precisar fazer a instalação do, do Samba, por exemplo. Você vai enviar ele para o apt. É um diretório específico. Não necessariamente precisa ser no apt. Mas para você trabalhar, vamos dizer, de uma forma geral, você não tem no Windows o Program Files, aqui nós temos o apt. Então, para você trabalhar de uma forma assim linear, onde todos falem a mesma linguagem, você trabalha com a instalação de todos os programas dentro do apt, né? Não é uma regra, mas é a forma mais correta que nós temos aí para gerenciar essas informações, trabalhar com esses dados, né? Trabalhar de forma organizada dentro de um sistema operacional Linux aí, tá bom? Vamos para o bin, SBIN. Bom, o SBIN é o que? Ele é o diretório para guardar os comandos utilizados para inicialização, para inicializar, reparar, restaurar, recuperar o sistema. Isso quer dizer que esse diretório também contém comandos essenciais, mas os mesmos eles não são utilizados apenas pelo usuário administrador root. Ele é utilizado também por outros administradores comuns, por exemplo, né, e administradores de grupo. Entre os comandos que nós temos aqui, temos o
Quer ver? Temos o fdisk, onde você faz a leitura dos discos e volumes nos quais você insere no sistema operacional. Temos o route, que é para desligamento, e fconfig, que vamos ver depois. Temos esse comando fconfig, que é o de configuração da rede, o init, que é o tipo de inicialização, iptables, que é a parte de segurança e firewall do CentOS e de todos os sistemas operacionais Linux, né, todas as distros Linux. Temos o reboot aqui, podemos ver o reboot, né? Então são vários arquivos, são vários diretórios, são vários comandos que são guardados para reparar, para restaurar, para inicializar, para reiniciar o sistema. Então, essa é a função dele. Alguns comandos são apenas utilizados pelo root, tá? Outros comandos não. Por exemplo, se você der um route, ele vai desligar a máquina se você tiver como usuário comum, né? Mas se você der determinados comandos nos quais eles não são operacionais, como por exemplo, se você não tiver permissão para configurar a rede como um usuário comum, você dentro do fconfig você não vai ter essa permissão, né? Então é para isso que serve o SBIN aí. Vamos para o SRV. O SRV, como nós vemos, ele não contém nada, tá? Por quê? O SRV ele é um diretório para dados de serviços que são oferecidos pelo próprio sistema. A aplicação dele é mais para ambientes web, para ambiente FTP. Então, se você tem aqui, por exemplo, um ambiente, você tem um Samba instalado, você vai ter todos os dados específicos do usuário relacionados ao Samba, né, dentro do SRV. O FTP, serviço de FTP também. Então, diretório para dados de serviços fornecidos por sistemas nos quais você configura. Se você criar, por exemplo, um sistema de arquivos FTP, você vai ter todos os arquivos relacionados ao FTP dentro desse diretório. Se você tiver um sistema web, você vai ter tudo que é relacionado ao web, www, dentro desse diretório, certo? TMP. Os principais aqui, tá? Então, o que nós temos aqui? Como o próprio nome diz, ele nos induz a isso, ele é um diretório de armazenamento de arquivos temporários. É utilizado para guardar pequenas informações que precisam estar em algum lugar, até que a operação seja completada. Um download, por exemplo, ele é o espaço de buffer, né? Então, se você deseja fazer a execução de alguma coisa, por exemplo, enviar uma saída de um arquivo no qual você não tem necessidade e que mais tarde será necessária a exclusão dele, você coloca aqui, entendeu? Então, ele é um diretório apenas para arquivos temporários do sistema. Tudo que for algo que vai ser utilizado momentâneo e depois descartado é enviado para o TMP. O SR. O que é o SR? É o diretório que contém os programas que eles não são essenciais para o sistema, para que funcione o sistema. Por exemplo, navegador, gerenciador de janelas, todos os programas que existem relacionados ao sistema operacional, mas que, por exemplo, sem eles o sistema operacional continua a funcionar, né? Então podemos ver que dentro dele temos também o bin, o etc, temos o games, né? Include vários outros, vários diretórios aqui que temos no barra, né? Porque ele é um sistema de arquivos também, porém de programas que não são essenciais ao sistema operacional, certo? Vamos para o var agora. O que temos no var? O var ele é o quê? É um diretório que contém arquivos de dados variados. Assim, por padrão, os programas que geram arquivos de registro para consulta, como os logs, né?
sistema, eles ficam todos armazenados nesse diretório. Além de logs, no caso, os arquivos eles estão guardados em filas, também ficam localizados em /var/spool também. Ali também no var ele fica dentro do spool. Né? Os principais arquivos que se utilizam no diretório var são as mensagens de e-mails e arquivos a serem impressos. Então eles ficam aqui uma forma variável, no caso, a serem processados pelo próprio sistema. Por exemplo, log aqui. Você tem o log, no caso, de tudo que é processado dentro do sistema operacional aqui. Se você vir aqui, ó. Aí. Temos os arquivos aqui, ó. Log, tudo que foi feito aqui, ó. No boot. Ele fez o remonte. Então ele faz o quê? Existe o Linux em si, ele é um sistema de arquivos e ele está montado dentro de um volume. Então ele é montado e desmontado em seu boot. Tá? Então o que? Ao desligar ou ao reiniciar o sistema, ele faz o remount. Ele faz com que os arquivos estejam totalmente inoperáveis naquele momento. E no momento que você realiza o boot, inicializa o sistema, ele faz o mount. Então ele começa a fazer com que todos os arquivos sejam o quê? Sejam inicialização e que hajam de forma independente e de forma corrente também. Né? Então, por quê? Existem arquivos que dependem uns dos outros para que haja a inicialização do sistema. Então, esse aqui é uma prova, aí, o boot.log, do que ocorre no momento da inicialização do sistema. Olha aqui, ó. Ele inicia o SSHD, né? Então, ele inicia o postfix, ele inicia o cron. Então, todos os sistemas que devem ser inicializados para que haja o funcionamento do CentOS, eles são inicializados. Né? Então, o SSHD é todo o sistema de arquivos que foi montado. Start postfix é todo o sistema lógico do sistema que deve se complementar ao kernel do Linux. Cron é a inicialização do sistema. Né? Então, você tem tudo aqui. Vamos para o proc agora. Aqui, ó, o proc. O que é o proc? O proc ele é um diretório virtual. Ele é mantido no kernel e encontramos assim, o que a gente encontra lá? A gente encontra as configurações atuais do sistema, dados estatísticos, dispositivos que já estão montados, interrupções, endereços e estados de porta física, dados sobre redes, tudo relacionado às configurações do sistema que estão ali naquele momento, nós encontramos aqui. Temos subdiretórios no nome que responde, o PID, Process ID. Vamos depois entender o que é o PID e o ID, né, de cada processo. E dentro dele, nós encontramos diversos arquivos de texto, contendo várias informações sobre os respectivos processos de execução. Por exemplo, se nós dermos um more aqui, olha aqui, interrupts. Temos o que? Nós temos aqui todos os IRQs do dispositivo. Esses endereços eles são interruptores de hardware. Né? Na maioria das situações, o sistema operacional ele simplesmente chaveia entre os aplicativos ativos, lhes permitindo assim que eu utilize o processador durante determinado espaço de tempo e passe a bola para o seguinte, né? Como o processador trabalha de forma
de forma de frequência de clock em muito alta, o chaveamento ele é feito de forma muito rápida, dando a impressão de que todos realmente estão sendo executados ao mesmo tempo, mas não estão. Tá? Então, ao ser avisado de qualquer um desses canais IRQ, o processador imediatamente ele para qualquer coisa que esteja fazendo e dá atenção ao dispositivo que realmente tem importância naquele momento no processo. Voltando ao trabalho logo depois para os demais. Tá? Então, cada endereço é uma espécie de alarme que pode ser tocado a qualquer momento. Se não fosse esses endereços IRQs, o processador ele não seria capaz de ler as teclas digitadas no teclado, nem os cliques do mouse e nem qualquer ação do teclado. Né? A conexão ela pararia ali naquele momento. Toda vez que abrisse qualquer programa e assim por diante, qualquer programa que você abrisse, ele pararia, ele travaria o sistema. Então, essa parte do RQ, esses canais de RQ, eles são responsáveis para dar o próximo passo para o processo que deseja ser executado naquele momento. Então, ele que determina o que deve ser utilizado, qual processo deve ser utilizado e qual não deve ser utilizado naquele momento. CIS, como o próprio nome diz, ele contém muitos arquivos de sistema. A gente pode dizer que esse diretório ele é meio que um parente aí do PROC, né, que nós falamos aí. Dentro desse diretório CIS nós podemos encontrar quase que assim todos os diretórios e arquivos do que temos no PROC, mas é bem mais organizado aí. Esse diretório está presente desde a versão 2.6 do kernel, né, Linux. Nele se agrupa informações assim sobre dispositivos instalados, incluindo tipo de fabricante, capacidade, endereços usados e assim por diante. Essas informações são geradas automaticamente pelo kernel e permite que todos os serviços responsáveis pela detecção do hardware façam seu trabalho de forma única, aí, configurando impressora e criando ícones de desktop para acesso ao pendrive e outros acessos aí. Quando você cria um link ou um atalho, é a partir dele que são criados aí. O home. Bom, o home, como o próprio nome diz, vamos falar do home e vamos falar também do root. Como o próprio nome diz, o home é o ambiente do cliente. Né? Nele vão estar todos os usuários desse sistema operacional. Então, o home contém todos os diretórios pessoais dos usuários que estão cadastrados no sistema. O root é o diretório principal, é o superusuário. Ele tem o poder administrativo e de gerenciar todos os demais usuários. O root ele é o administrador do sistema. Ele pode alterar as configurações do sistema, pode configurar a interface de rede, manipular usuários de grupos, alterar prioridades dos processos, entre outras coisas também. Dica. Uma dica muito importante, uma observação. Utilize uma conta de usuário normal em vez da conta root para operar seu sistema. Por quê? Porque você acaba você acaba dando muitos privilégios e acaba executando ações nas quais você não desejaria executar, causando às vezes um problema no sistema. Então, se você deseja trabalhar de forma a criar um sistema de um cliente, por exemplo. Você cria um usuário, depois vamos ver como realizar essa criação, mas você cria um usuário comum e quer trabalhar com os dados desse usuário comum, né? Certo? Então você faz o quê? Você simplesmente trabalha com esse usuário comum e dê permissões a ele. Por quê? Porque você acaba limitando, assim, algumas ações nas quais você não desejaria ter. Né? Dar um RM aí, por exemplo. Se você não fez uma cópia, como mostramos no início do vídeo, você vai ter sérios problemas aí, né? Então, se você esqueceu de fazer uma cópia e começou a trabalhar no cliente, você vai ter sérios problemas com esse cliente, né? Então, procure utilizar um usuário comum
para trabalhar alguns dados. Haverão situações em que somente o root terá permissão para trabalhar com várias informações, principalmente as de sistema, certo? Mas faça de boa prática utilizar um usuário comum quando a tarefa for simples e não for complexa. E ao decorrer do tempo, ao passar do tempo que você tiver a prática, aí você utiliza o root e faz, mas tudo com atenção. Sempre cheque antes de tomar toda e qualquer ação no Linux, sendo um usuário root, tá bom? Bom, pessoal, para essa aula é isso. Vimos um pouco aí sobre os sistemas de arquivos FHS, que é o principal sistema de arquivos para o sistema operacional, certo? Linux. E é esse sistema, essa estrutura de diretórios que temos que ter em mente aí para trabalhar. E temos que realmente saber o conceito de cada uma delas. Depois de ter essa aula, estudem com mais profundidade eu dei apenas assim uma breve sobre cada diretório, mas estudem com profundidade que vocês vão entender como funciona o sistema operacional. Tá? Eu dei uma breve apenas para saber quais são suas características, mas existem muitas coisas mais. Se fôssemos entrar aí, por exemplo, no ETC, visualizar tudo, realmente ia passar horas e dias aí para saber tudo sobre ele, né? Então, obrigado a todos e até uma próxima aula aí. Nós nos vemos aí. Até mais.